Senhor de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. Meu caro irmão, minha cara irmã, nesta sexta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, temos um texto dos tratados sobre o Evangelho de João, de Santo Agostinho, bispo, um texto do século V da nossa era cristã. E a liturgia das horas nos traz o título, nesta segunda leitura do ofício das leituras, seguinte: As duas vidas. A Igreja conhece duas vidas que lhe foram anunciadas por Deus. Uma é a vivida na fé e a outra na visão. Uma no tempo da caminhada, outra na mansão eterna. Uma no trabalho, outra no descanso. Uma no exílio, outra na pátria. Uma no esforço da atividade, outra no prêmio da contemplação. A primeira é representada pelo apóstolo Pedro, a segunda pelo apóstolo João. A primeira desenvolve-se completamente sobre a terra até que o mundo acabe, e então encontrará o fim. A outra prolonga-se para além do fim dos tempos, e nunca acabará no mundo que há de vir. Por isso foi dito a Pedro: segue-me. Mas a João disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Segue-me tu, imitando minha paciência em suportar os males temporais. E ele permaneça até que eu venha, para conceder os bens eternos. Ou ainda mais claramente, siga-me a atividade que, a exemplo de minha paixão, já terminou. Mas a contemplação que apenas começou, permaneça assim até que eu venha para levá-la à perfeição. Portanto, quem segue a Cristo acompanha-o na santa plenitude da paciência até a morte. Permanece até a vinda de Cristo para lhe manifestar a plenitude da ciência. Agora suportam-se os males deste mundo, na terra dos mortais. Depois contemplaremos os bens do Senhor, na terra dos vivos. As palavras de Cristo, quero que ele permaneça até que eu venha, não devem ser interpretadas como se quisesse dizer, permanece até o fim ou fica assim para sempre. Mas permanece na esperança, pois o que João representa não atinge agora a sua plenitude, mas apenas quando Cristo vier. Pelo contrário, o que Pedro representa, a quem o Senhor disse, segue-me, deve cumprir-se agora, para podermos alcançar o que esperamos. Contudo, ninguém ouse separar esses dois insignes apóstolos. Ambos se encontravam na situação representada por Pedro
e ambos haviam de se encontrar na situação representada por João. No plano do símbolo, Pedro seguia e João ficava, mas no plano da fé, ambos suportavam os males da vida presente e ambos esperavam os bens da felicidade futura. O que sucedeu com eles sucede com toda a Santa Igreja, esposa de Cristo. Também ela lutará no meio das tentações do mundo para alcançar a felicidade futura. Pedro e João representavam as duas vidas, cada um simbolizando uma delas, mas ambos viveram esta vida temporal, animados pela fé, e agora já se alegram eternamente na outra vida, pela contemplação. Pedro, o primeiro apóstolo, recebeu as chaves do reino dos céus, com o poder de ligar e desligar os pecados, para que fosse timoneiro de todos os santos, unidos inseparavelmente ao corpo de Cristo, em meio às tempestades desta vida. E João, o evangelista, reclinou a cabeça sobre o peito de Cristo, para exemplo dos mesmos santos, a fim de lhes indicar o porto seguro daquela vida divinamente tranquila e feliz. Todavia, não é somente Pedro, mas a Igreja Universal que liga e desliga os pecados. E não é só João que bebe da fonte do coração do Senhor para ensinar com sua pregação que no princípio a palavra era Deus junto de Deus, e outros ensinamentos profundos a respeito da divindade de Cristo, da Trindade e da unidade de Deus. No reino dos céus, estas verdades serão por nós contempladas face a face. Mas na terra, nos limitamos a vê-las como num espelho e obscuramente até que o Senhor venha. Não foi só Ele que descobriu esses tesouros do coração de Cristo, mas a todos foi aberta pelo mesmo Senhor a fonte do Evangelho, a fim de que por toda a face da terra todos bebessem dele, cada um segundo a sua capacidade. Amém. Caro irmão, cara irmã, Santo Agostinho, interpretando o Evangelho segundo São João, fala de duas vidas, uma no tempo, outra na eternidade. Uma na vivência da fé, outra na visão plena de Deus. Uma na vivência da fé, a outra na vivência da esperança, agora, já, como um caminho que vai desembocar no céu, na eternidade. A vida na fé é a vida do seguimento. Santo Agostinho utiliza até a figura dos dois apóstolos, Pedro e João. Pedro é aquele que é chamado a seguir a Jesus agora, já. João é aquele que Jesus disse: eu quero que ele fique vivo, que ele permaneça até que eu venha. Ou seja, Pedro, chamado a seguir, a viver a fé já. João, aquele que na esperança aguarda algo que vai para além desta terra, deste mundo. Mas Santo Agostinho deixa muito claro: uma situação é atribuída a cada um, mas na verdade ambos vivem as duas situações. Pedro é chamado a seguir, mas é chamado também a esperar, na certeza de que a vida não termina aqui. Não basta apenas cumprir o que é necessário aqui,
mas é preciso esperar e acreditar na vida que vem depois. João é chamado a viver a esperança, a ser aquele que, firme na esperança, aguarda a vida plena, mas não de modo acomodado, no seguimento, na fé. Então é assim que nós devemos viver, que somos chamados a viver: a fé e a esperança, o seguimento e a expectativa da realização plena da vida. Somos convidados a nos deixar guiar por Cristo no seu seguimento. E o que significa seguir Cristo? Significa segui-lo na sua vida e eventualmente no seu destino. Amar como Ele amou, viver como viveu, perdoar como perdoou, sentir os mesmos sentimentos que teve, como nos lembra São Paulo também, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Enfim, e eventualmente no seu destino, se for preciso derramar o sangue por causa de Cristo, que assim seja. E viver na esperança, na certeza de que a vida não acaba neste mundo, na certeza que depois desta terra contemplaremos aquele que esperamos, na certeza que depois desta terra veremos face a face aquele que professamos pela fé, experimentaremos aquele que nós cremos, em quem cremos. Vivendo o seguimento, vivendo a fé, já demonstramos que temos um pouco da eternidade na nossa caminhada. Já é uma forma de afirmar que o céu já está presente aqui de algum modo, em semente, em mistério, mas que vai desembocar naquela visão maravilhosa de Deus. Tendo esperança, acreditando no céu, nos motivamos a viver o seguimento. Duas vidas, irmãos. A vida de agora, ainda com os limites da terra, com os limites que nós encontramos na caminhada, mas uma vida real, verdadeira, no seguimento de Cristo, na vivência da fé. E aquela vida que também começa agora, mas que desembocará numa eternidade feliz junto de Deus, na visão de Deus, face a face, na contemplação que agora vivemos como mistério e como semente, mas que será de modo pleno e acabado quando passarmos pela porta da morte e entrarmos na verdadeira vida. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra da igreja, a colocar no nosso coração e na nossa mente. E que o dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja o dia da surpresa de Deus. Que realmente você tenha uma experiência singular da presença do ressuscitado na sua vida. Você tenha uma presença singular do Espírito Santo guiando a sua caminhada. E que essa experiência frutifique em amor, em misericórdia, em perdão, junto dos irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.